Olá, eu cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho, estamos juntos mais uma vez na nossa maratona prazerosa e diária de trazer para você sempre uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. Hoje chegamos a Provérbios 24, quando a sabedoria sustenta em tempos difíceis. Cair, levantar e prosseguir são lições poderosas de Provérbios 24. A força do justo em dias maus, sabedoria que edifica e sustenta. Não desista, Deus sustenta o justo, construindo a vida com sabedoria em tempos difíceis. São temas relevantes encontrados em Provérbios capítulo 24. Nesse devocional baseado em Provérbios 24, eu, pastor José Carlos, te conduzirei a uma profunda reflexão sobre a sabedoria que sustenta o justo, mesmo em meio às adversidades. A palavra de Deus nos ensina que o justo pode até cair, mas não permanece caído, pois o Senhor o levanta. Ao longo desse devocional, aprenderemos que a verdadeira sabedoria não apenas edifica a vida espiritual, mas também fortalece o coração para enfrentar dias difíceis, tentações e lutas interiores. Provérbios 24 revela que uma vida construída sobre a sabedoria divina é firme, perseverante e cheia de esperança. Então, esse devocional é um convite para renovar a fé, para fortalecer a confiança em Deus e aprender a caminhar com prudência, coragem e perseverança, mesmo quando os desafios parecem maiores que as nossas forças. Então, assista esse devocional até o final, medite, compartilhe essa palavra que edifica, exorta e consola. Vamos para a leitura de Provérbios 24, 34 versículos desse capítulo 24 de Provérbios, que diz o seguinte: não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração, e só falam de violência. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. A intriga do insensato é pecado, e o zombador é detestado pelos homens. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga: não sabíamos o que estava acontecendo, não perceberia aquele que pesa os corações? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Coma mel, meu filho, é bom. O favo é doce ao paladar. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Não fique de tocaia como faz o ímpio contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira.
Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Tema ao Senhor e ao Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes, pois terão repentina destruição. E quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei podem causar? Aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. A resposta sincera é como o beijo dos lábios. Termine primeiro o seu trabalho ao céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. Não diga, farei com ele o que fez comigo, ele pagará pelo que me fez. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe virá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. O capítulo 24 de Provérbios é notável por ser o último capítulo da seção chamada Ditos dos Sábios e por sua estrutura que se assemelha a uma coleção de conselhos práticos e advertências morais, em vez de uma narrativa contínua. Ele aborda temas como a justiça, a sabedoria na vida cotidiana e a perseverança. Algumas peculiaridades importantes em Provérbios 24. Temos aqui a autoria compartilhada, que é a seção dos sábios. Diferente da maioria dos capítulos anteriores, que são atribuídos principalmente a Salomão, esse capítulo faz parte da seção final dos Ditos dos Sábios, que começa em Provérbios 22:17 e vai até Provérbios 24:34, sendo o último dessa coleção específica antes de uma nova seção que começa no capítulo 25 em diante. Temos aqui o foco na vida prática e nos relacionamentos. O capítulo enfatiza a sabedoria em ações diárias e relacionamentos interpessoais, como não invejar os maus, ajudar os necessitados e ser um bom vizinho. Temos aqui o uso de metáforas domésticas, conselhos sobre a construção da vida e da família. Usam metáforas de construções de casas, enfatizando que a sabedoria, o discernimento e o conhecimento são os alicerces e a mobília de um lar bem-sucedido. Temos aqui também ênfase na responsabilidade social. O texto destaca a responsabilidade individual diante de Deus e dos outros, como a obrigação de livrar os que estão em perigos iminentes, conforme os versículos 11 e 12. Temos também admoestações repetitivas. Temas como a advertência contra a inveja dos ímpios são recorrentes no capítulo, mostrando a importância do conceito para os leitores, como no versículo 1 e 2 e nos versículos 19 a 20. Vamos entender um pouco melhor Provérbios 24, fazendo um esboço. O capítulo pode ser dividido nas seguintes seções temáticas que se alternam entre conselhos e advertências. Nos 2 primeiros versículos e no versículo 19 a 20, nós temos a advertência contra a inveja e a companhia dos maus. Inicia e retorna a exortação para não cobiçar a prosperidade dos ímpios, pois o destino deles é a destruição. Nos versículos 3 a 7 vai mostrar o valor da sabedoria na edificação.
A sabedoria é essencial para construir e consolidar uma casa, família ou vida, e para o sucesso em assuntos públicos e até mesmo na guerra. Os versículos 8 a 12 vai falar sobre a responsabilidade e aprovação. Trata das consequências de planejar o mal e da obrigação moral de intervir em favor daqueles que sofrem injustiça. Nos versículos 13 a 18, nós temos lá a recompensa da sabedoria e da justiça. Usa a metáfora do mel para ilustrar o quão agradável é a sabedoria para a alma e adverte contra a alegria com a queda do inimigo. Nos versículos 21 e 22, o autor vai falar sobre o temor a Deus e ao rei. Temos um breve interlúdio que aconselha lealdade e prudência, evitando a associação com dissidentes que trarão ruína repentina. E nos versículos 23 a 24 temos aqui outros ditos dos sábios. É uma miscelânea de conselhos adicionais, incluindo a importância da imparcialidade no julgamento e uma parábola sobre a preguiça e suas consequências, que fecha a sessão aí dos versículos 30 a 34. Um tema importante em Provérbios 24 é casa edificada pela sabedoria, como diz os versículos 3 e 4. Ele mostra a vida como uma construção espiritual e a sabedoria como fundamento, o conhecimento e o entendimento que fortalecem a fé. No versículo 16, ele vai mostrar que o justo cai, mas não permanece caído. Temos aqui a realidade das quedas na caminhada cristã e a diferença entre cair e desistir, e a mão de Deus que levanta o justo. No versículo 17 e 18, outro tema importante aqui é não se alegre com a queda do outro. Temos aqui o perigo do orgulho espiritual, o chamado à misericórdia e à humildade e o coração que agrada a Deus. E no versículo 20 vai falar sobre a esperança que vem do Senhor. Vai mostrar o fim dos ímpios, a esperança reservada para aqueles que temem ao Senhor e perseverar com os olhos na promessa. Quais são algumas aplicações práticas de Provérbios 24 para as nossas vidas hoje? Como viver Provérbios 24 hoje? Aplicando a sabedoria nas nossas decisões diárias. Vivendo com perseverança diante das lutas e desenvolvendo uma confiança total no cuidado de Deus. Agora eu convido você a orar. Ore baseado em Provérbios 24. E eu quero te fazer um convite à reflexão pessoal. E ore pedindo sabedoria, força e perseverança. E deixe eu orar com você e orar por você. Pai bondoso, Pai querido, muito obrigado pelos teus servos. Eu peço que o Senhor abençoe aqueles que estão desanimados, aqueles que estão pensando em desistir. Traz uma nova esperança, traz um avivamento, traz um despertamento. Defende a causa dos teus servos, aquelas causas que estão paradas na justiça. Dá ganho de causa para os teus servos. Traz cura, Senhor, de todos os males que eles estão enfrentando e supre a necessidade de cada um deles para que eles tenham motivo de sobra para te glorificar. Eu te peço isso, Pai, agradecido em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou à sua mente, ao seu coração, não guarde ele para você. Compartilhe com seus amigos. Não esqueça de deixar sua curtida, de fazer o seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Ative aí os sininhos para receber as nossas notificações. Que Deus te abençoe grandemente e que você tenha um dia maravilhoso na presença desse Deus fantástico. E se Deus quiser, amanhã estaremos juntos para meditação, para o devocional em Provérbios 25. Eu te faço esse convite. Reserve um tempo amanhã para juntos desfrutarmos do devocional de Provérbios 25. Tenha um dia maravilhoso. Muito obrigado.